Unidade religiosa, parte 2, Deus, o vídeo 5, o último vídeo a respeito dessa parte. No vídeo 5, nós vamos tratar de 4 princípios. Deus é perdão, bem-aventurado aquele que perdoa, não julgues, não aponte o erro dos outros. Primeira parte, princípios comuns a todas as religiões. O primeiro princípio seria Deus é perdão. O judaísmo diz o seguinte: o Senhor teu Deus é clemente e misericordioso e não desviará de ti o seu rosto se voltares para ele. O islamismo diz: aquele que vem ao meu encontro com pecados do tamanho do mundo será agraciado com perdão de igual tamanho. Cristianismo: quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossas faltas e nos purificar de toda injustiça. Hinduísmo: por maiores que sejam os seus pecados, se ele vier a mim e me amar com coração firme, será um santo. Se converterá da melhor forma e ganhará a paz perpétua. Isto eu prometo: o que me ama nunca perecerá. Taoísmo: se alguém comete mais ações com crueldade, mas depois se arrepende e muda o seu modo de ser, no fim das contas, pode estar certo de ganhar a boa fortuna de transformar o infortúnio em doce bênção pelas lições aprendidas. Sikhismo: onde há perdão, há o próprio Deus. Outro princípio: bem-aventurado aquele que perdoa. Jeffrey Mose fala: quantas vezes uma mãe perdoa seu filho? Quantas vezes Jesus perdoou? Quantas vezes Buda, Maomé, Siddhartha Gautama e outros mestres iluminados sorriram com tolerância ante os erros dos outros? A vida é um processo de aprendizado em que todos cometemos erros. O perdão gerado pela compreensão e a tolerância tem o poder de dissipar qualquer dano. Quando cultivam uma atitude de clemência, as pessoas ajudam a gerar um ciclo de tranquilidade no mundo. A atitude indulgente abre canais de amor e compreensão em nossos corações. Anos de estudos de livros, leis e preceitos religiosos não cultivam a mente e as emoções com a intensidade que um instante de perdão faria. Só quando praticamos o ato de perdoar, a vida se desenvolve com a intensidade e a qualidade que desejamos. Judaísmo: a coisa mais bela que um homem pode fazer é perdoar. Cristianismo: então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes e 7. Islamismo: aquele que perdoa e gera paz encontrará recompensa em Deus. Sikhismo: onde há perdão, há o próprio Deus. Taoísmo: recompensa a maldade com a bondade. Budismo: nunca o ódio é reduzido pelo ódio, ele só é reduzido pelo amor. Essa é uma lei eterna. Outro princípio: não julgues. Quando perguntaram a Jesus se uma mulher deveria ser condenada por um pecado que havia cometido, ele respondeu: a quem entre vocês que tivessem pecado lhe atire a primeira pedra. Ouvindo isso, os acusadores foram forçados a examinar as próprias consciências e tiveram que se afastar. Ninguém pode conhecer todos os fatores que influenciam o comportamento do outro. Portanto, é impossível julgar ou condenar alguém com justiça e precisão. No próprio ato de julgar, fechamos a porta do coração e da mente e, de certo modo, nos igualamos à pessoa que julgamos. Cristianismo: não julgues e não serás julgado. Não condenes e não será condenado.
perdoa e serás perdoado. Judaísmo, não julgue o teu próximo enquanto não estiveres no lugar dele. Budismo, não julgues o teu próximo. Islamismo, segue o que é revelado a ti e persevera com paciência até que Deus venha julgar, porque Ele é o melhor juiz. Bahaísmo, todas as religiões ensinam que deveríamos amar uns aos outros, que deveríamos olhar nossos próprios erros antes de pensar em condenar os erros dos outros. Quem somos nós para julgar? Não aponte os erros dos outros. Esse é o outro princípio. Aquele que se irrita demais com as falhas dos outros demonstra que está se preocupando com as questões superficiais da vida. Se esquece dos aspectos mais profundos e significativos. A tendência da vida é evoluir para a verdade e a retidão, mas é natural que as pessoas se enganem e cometam erros no caminho. Quando frequentemente nos aborrecemos com os outros e apontamos seus erros, devemos nos perguntar o que dentro de nós está causando essa irritação. Isso que diz o confucionismo. O mal dos seres humanos é negligenciar o próprio campo e capinar os campos dos outros, e é exigir muito dos outros, enquanto exige pouco deles mesmos. Islamismo, aquele que vê os próprios erros não tem tempo de ver os erros dos outros. Shintoísmo, ache os teus próprios erros em vez de procurar falhas nos outros. Cristianismo, quando julgas o outro, condenas a ti mesmo, pois tu também fazes aquilo que condenas. Bahaísmo, como pode esquecer os teus próprios erros e te ocupar dos erros dos outros? Taoísmo, tentar corrigir a virtude de outra pessoa enquanto a própria virtude é duvidosa é estabelecer para a própria virtude uma tarefa da qual ela não é capaz. Segunda parte, as considerações messiânicas. Meixo Sama vê Deus como perdão, um pouco diferente neste juízo final em que nos encontramos. Deus está querendo salvar os homens, mas se eles não tomarem cuidados e não derem importância a tantos avisos, encarando-os simplesmente como o canto do galo que estão acostumados a ouvir, chegará a hora em que prostrados terão de pedir perdão a Deus. No entanto, quando chegar essa hora, Deus não poderá ficar se ocupando dos homens. Assim, eles terão de resignar-se ante a situação criada pelas suas próprias mãos. No julgamento, o homem vê a face do juiz de acordo com a sua face. Em seguida, de acordo com a tese budista, o espírito vai para o fórum onde é julgado. O julgamento é bem diferente do que ocorre no mundo material. Caracteriza-se pela imparcialidade. Não há o mínimo de favoritismo nem de equívocos. Na hora do julgamento, os espíritos veem de forma diferente a face de Enmadayo, o juiz. Para os perversos, ele se apresenta com os olhos brilhando assustadoramente, abre a boca até as orelhas e, quando fala, cospe fogo. Só de vê-lo, o espírito já fica atemorizado. Entretanto, os bons veem-no com uma expressão afável, branda, afetuosa, mas sóbria. O espírito, naturalmente, sente simpatia e respeito por ele. Mas existem outros princípios sobre Deus. Senão ele ser apenas amor e perdão, como se pode perceber a seguir. Deus é ordem. Diz um antigo ditado: Deus é ordem. Os próprios hinduístas acreditam que a ordem social seria parte da ordem do cosmos, e os sacrifícios serviriam para manter e expressar essa harmonia. Deus é justiça? Não deixa de ser estranho falar agora que Deus é justiça. Mas eu insisto nesse ponto porque não só o povo, mas também os fiéis e os ministros geralmente tendem a esquecê-lo. O significado de Deus do judaísmo, além de estabelecer um monoteísmo em meio ao paganismo, o politeísmo do mundo antigo, diferenciava dos deuses de seus vizinhos pelos traços de seu caráter. Primeiro, seus deuses tendiam a ser amorais. Segundo, basicamente eram indiferentes à humanidade. Os judeus inverteram o pensamento de seus contemporâneos nesses dois aspectos. Enquanto os deuses do Olimpo perseguiam incansavelmente belas mulheres,
o Deus do Sinai, protegiam as viúvas e os órfãos. Enquanto o mesopotâmico Anu e o canaanita El seguiam seus caminhos altivos e distanciados, Javé pronuncia o nome de Abraão, libertando seu povo do cativeiro. E na visão de Ezequiel, vai buscar os solitários e deprimidos exilados judeus na Babilônia. Deus é um Deus de justiça, cuja misericórdia se estende para todo sempre, cuja bondade está presente em todas as suas obras. Enquanto os deuses das terras vizinhas eram basicamente deidades da natureza, reificações da reverência que os povos sentiam pelos grandiosos fenômenos naturais, o Deus dos israelitas não chegava até eles por meio do sol, da tempestade ou da fertilidade, mas por um acontecimento histórico. Para maiores detalhes, vide o volume 1 de Deus, da coleção Filosofia Religiosa do Messias. Meixo Sama confirma o seguinte ponto: não julgueis. Há muitos religiosos que interpretam erradamente esta sentença. Lembro-me de já haver tratado do assunto. Mas eu estou insistindo em virtude de encontrar pessoas que ainda não entenderam. Costuma-se definir uma pessoa como boa ou má. E um dos piores comentários é dizer: fulano está com o diabo no corpo. Gravíssimo engano. Quem se acha sob má influência é aquele que faz tal comentário. O homem não deve emitir opinião sobre o próximo, pois não tem capacidade para julgar o bem ou o mal, a sinceridade ou a falsidade. Isto compete a Deus. Quem se arroga o poder de julgamento está infringindo os direitos divinos, porque é apenas um ser humano. É excesso de presunção. É uma atitude altamente condenável. Esse tipo de pessoa acha-se sob a ação do demônio. Deve, portanto, acautelar-se. Obviamente, não possui verdadeira fé. Geralmente assume áreas de grandes seriedades, condena as crenças alheias, preconiza reformas na igreja. Ora, se de fato houver maus elementos entre os fiéis, eles devem ser deixados aos cuidados de Deus, para que sejam convenientemente julgados. A preocupação humana é perfeitamente dispensável. Confiar no poder humano mais do que no divino é o cúmulo da pretensão, pois cabe ao Supremo Deus o governo de tudo. Aquele que erra recebe primeiramente avisos divinos. Depois, se não se corrige, pode ser chamado de volta ao mundo espiritual. Os antigos fiéis da nossa igreja conhecem bem certos casos que confirmam o que estou dizendo. Portanto, todos devem procurar seguir esta norma. Não julgue o próximo, julgue constantemente a si próprio. Quem age assim, compreende Deus. E assim, acabamos a parte 2 sobre Deus. No próximo vídeo, número 6, nós vamos tratar da parte 3, que é o mundo. Até lá.